aula passada, nós fechamos o estudo aí das vanguardas falando sobre o dadaísmo, né, que era a quarta vanguarda aí da nossa lista. Ficou faltando a última, que é o surrealismo, né? E o surrealismo realmente ele é a última das vanguardas que surge aí no cenário europeu, já numa situação pós-guerra. E diferente do dadaísmo, que teve uma vida relativamente curta e sem grandes referentes diretos aí para o cenário da literatura, né, no sentido de herança cultural, nós vamos ver no surrealismo uma vanguarda mais abrangente, né, mais duradoura também, e que vai ter um desdobramento melhor aí em termos de terreno literário. Tá? Então, nesse período posterior à Primeira Guerra, e aí diretamente como uma derivação do dadaísmo, né, ou uma releitura, uma reinterpretação do mundo, né, proposta a partir de conflitos e temáticas que já tinham sido abordadas ali atrás pelo grupo dadaísta. Em 1924, né, o surrealismo, né, o movimento surrealista ganha evidência, né, é a publicação aí do primeiro manifesto desse novo grupo, e o autor do manifesto, né, o teórico aí por trás disso tudo, é o André Breton, que já havia participado ali das rodas dadaístas, né, dos últimos fôlegos ali do dadaísmo, e desencantando-se, né, com as propostas ali do grupo, ele vai em busca aí de novas possibilidades. Né? Nesse momento, então, que o André Breton, médico, ele vai entrar em contato com as teorias de Sigmund Freud, né? Então vamos pensar que, na verdade, Freud já tem estudos aí desde a virada do século, né? Se a gente pensar que o livro A Interpretação dos Sonhos é de 1900, né? Então Freud já tem uma relevância aí no cenário internacional, e o André Breton, nesse momento, então, travando contato com as obras de Freud, com as teorias psicanalísticas, ele vai investir nessa nova concepção de arte, né, que vai justamente romper as fronteiras entre o sonho e a realidade. Né? Daí o nome, o surrealismo, né? Essa ideia de uma não fronteira estabelecida entre o material verídico, né, o material do mundo biofísico, e o material onírico que vem do sonho, né, da fantasia. Tá? O Downwards, né, no livro Conceito de Arte Moderna, ele fala o seguinte sobre o surrealismo. O surrealismo nasceu de um desejo de ação positiva, de começar a reconstruir a partir das ruínas do Dada. Pois ao negar tudo, o Dada tinha que terminar negando a si mesmo. O verdadeiro dadaísta é contra o Dada. E isso levou a um círculo vicioso que era necessário romper. Então, já falamos sobre isso na outra aula, né? A ideia do dadaísmo, né? Esse princípio anárquico de negação de tudo, termina por negar o próprio movimento. Né? Então, se eles são contra qualquer tipo de manifesto, de princípio, de ideologia, isso posto já é uma ideologia, você entra num círculo vicioso de você tem que negar o seu próprio grupo, né? Porque se nenhum fundamento, nenhum princípio é saudável, então os princípios do dadaísmo também acabam caindo por terra. Né? E é nesse momento, então, que se começa a perceber um esgotamento dessas ideias, né? Como eu falei, o grupo acaba sendo reconhecido mais pela presença social deles do que exatamente por um legado consistente, né? O que nós vamos ter são aquelas expressões, né, de fora do grupo, né? Já citamos aí o Marcel Duchamp, né? A questão da bricolagem, depois uma retomada dessa proposta aí nos anos 60 com a pop art, né? Mas diretamente ali, né, naquele núcleo, o fôlego dadaísta acaba desaparecendo, né? Então nós vamos ter um esgotamento dessas ideias. É o momento então em que o surrealismo vai surgir aí como o último grande movimento de vanguarda, né? Porque também, né, nesse período pós-guerra,
já estamos presenciando aí no cenário europeu, e mesmo pegando aqui no Brasil, 1922, nós já temos aí a constituição da arte modernista. Então, se a gente pensar 1915, Portugal já começa o modernismo, aqui 1922, na própria Europa, né? Antes disso, nós já temos aí as primeiras manifestações modernistas. Então, o surrealismo surge como esse último grande movimento, né? Já em plena ascensão do modernismo, e que vai comungar aí muitas ideias com a nova arte, que vai também trilhar um caminho interessante aí como forma de herança cultural, tá? Só para a gente lembrar, né, vamos pensar aqui no nosso caso, nas Américas, a mexicana Frida Kahlo, né, tem aí uma tela dela, vai ser o grande nome, né, da pintura surrealista fora da Europa, né, mas não apenas ela, né, vamos ter muitos outros artistas, mas a Frida, né, é um caso singular aí, de produção, questões biográficas também, que mostra como esse movimento acabou rompendo fronteiras, né, cruzando oceanos e chegando aqui às Américas. Tá? Bom, esse aí é um trecho, né, do Breton, né, do autor ali do Manifesto Realista, em que ele faz algumas postulações sobre o movimento, sobre a arte surrealista. Né? Vejam o que ele diz. Ocupado como estava com Freud nessa época e familiarizado com seus métodos de exame, que eu tivera ocasião de praticar nos doentes durante a guerra, resolvi obter de mim aquilo que se procura obter deles, ou seja, um monólogo que fluísse o mais rapidamente possível, sobre o qual o espírito crítico do sujeito não emita nenhum julgamento, que não se embarace, por conseguinte, com nenhuma resistência e que seja, tão exatamente quanto possível, o pensamento falado. Com a palavra surrealismo, nos foi imposta, julguei indispensável, em 1924, defini-la de uma vez por todas. Surrealismo, automatismo psíquico puro pelo qual se pretende exprimir, quer verbalmente, quer por escrito, quer por qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento, ditado do pensamento na ausência de qualquer controle exercido pela razão, fora de qualquer preocupação estética ou moral. Então, essa ideia do fluxo de pensamento, né, da tradução, né, por meio da arte, desse pensamento interior, a ideia, né, central aí, o princípio central dessa nova manifestação artística. Né? Então, você trazer para o meio da realidade o pensamento, a fantasia, o sonho. Né? Então, esse fluxo, né, contínuo, esse automatismo da mente que vai ser traduzido ali por meio de palavras, né, de cores, de formas, dependendo da arte. Tá? Então, o surrealismo repousa na crença da realidade superior de certas formas de associações antes negligenciadas, na onipotência do sonho, no jogo desinteressado do pensamento, tende a arruinar definitivamente todos os outros mecanismos psíquicos e substituí-los na resolução dos principais problemas da vida. Tá? Então, essa imagem, né, essa mescla de fantasia e realidade, ou de sonho, né, essa quebra de barreiras é que vai motivar os principais fundamentos da arte surrealista. Tá? Vale lembrar que, embora, né, o Breton tenha se encantado aí com as teorias freudianas, né, as teorias psicanalíticas, e a partir delas, né, tenha realmente aprofundado aí os fundamentos estéticos dessa nova vanguarda, a princípio o Freud não conseguia enxergar muita relação entre o surrealismo e a sua teoria da psicanálise. Né? Ele foi convidado, né, o Breton, né, conheceu o Freud, ele queria trazer o Freud para o grupo, né, que o Freud fosse também uma espécie de porta-voz, de divulgador das ideias, mas o Freud não enxergava isso com bons olhos. Né? Ele percebia ali uma certa
alguns pontos distoantes entre a sua psicanálise e a arte surrealista, né? Sobretudo quando os surrealistas trabalham esses temas mais mórbidos com relação à morte, ao suicídio, à depressão, e o Freud fala que a psicanálise não caminha, né, para essa valorização dos aspectos negativos, né? Que na verdade o fundamento da psicanálise é a cura do paciente. Então você tem que sempre pensar num ideal de sublimação, né? De cura, de melhoria, não valorização desses conceitos negativos. O Freud começa a enxergar mais elementos assim convergentes entre a sua teoria e o surrealismo quando ele conhece as telas do Salvador Dalí. E aí sim ele fala que, de fato, né, há uma espécie de comunhão entre aquela arte e a sua teoria. Né? Vamos lembrar que o Salvador Dalí, né, nós já fizemos uma análise ali de uma das suas telas, justamente quando a gente fez a abordagem sobre Freud lá na nossa aula sobre o simbolismo. Né? Então, a tela ali do voo da abelha, né, em torno da romã, é uma das grandes referências aí, né, a questão do sonho, né, que tem sua base ali em Freud. Então, realmente, em Salvador Dalí, o Freud começa a validar esses princípios aí simbolistas, tá? Um outro expoente, né, do simbolismo, não, desculpa, do surrealismo, né, além da Frida Kahlo aqui na América, é o René Magritte, que também tem uma obra bastante interessante, né, bastante vasta, né, são muitas telas, em que a gente percebe sempre esse apoio aí, esse fundamento advindo da estética surrealista. Né? Vocês têm aí uma das telas do Magritte, que é o retrato de Edward James, né? E aí essa ideia, né? Vejam que é uma tela basicamente composta por elementos reais, né? Então essa ideia de verossimilhança, de você pegar ali elementos que fazem parte da nossa realidade referencial, mas de repente, né, na tela surge uma subversão, ou seja, algo que vai além da lógica, que vai além aí da expectativa do cotidiano e que quebra essa barreira entre o real e a fantasia. Né? Aí, no caso, tudo gira em torno do reflexo, né, do protagonista aí da tela diante do espelho, que é um reflexo ao contrário. Né? Na verdade, o que ele enxerga no espelho é o que nós, leitores, espectadores, enxergamos dessa figura. Né? Então, é uma espécie aí de continuidade desse olhar. Então, essa subversão aí da lógica, né, de um simples reflexo no espelho, já nos leva a essa atmosfera de quebra, né, de barreiras entre sonho e realidade, e aí essa instauração do sonho no meio da realidade. Tá? Em termos de literatura, como eu falei, o surrealismo teve uma vida bastante interessante e talvez a grande obra, né, a maior de todas, seja justamente um romance do francês André Breton, né, o mesmo ali que fez o manifesto, que escreveu o manifesto, que entrou em contato com Freud, que queria trazê-lo para o grupo, que é o Nádia. Então, Nádia, que foi publicado em 1928, né, já estamos aí no período entre guerras, é considerado o grande romance surrealista aí do século XX. Não é o único, né, lógico que temos outros, né, do próprio Breton, entre outros autores, mas essa seria a obra-prima do surrealismo em termos de literatura. Tá? Aqui no Brasil, ele não vai ter uma vida tão profícua assim. Né? Essa vertente estética, ela acaba não ganhando aí fôlego entre os grandes escritores do século XX. Tá? Claro que existem, né, obras menores, né, que tem esse apelo aí surrealista, mas quando a gente pensa no nosso cânone, né, quer dizer, aqueles autores aí cotejados, né, elencados sempre para o vestibular, nós nunca temos grandes referências a essa estética. Né? Dentro da literatura do século XX, né,
herdeira diretamente dessa proposta estética, nós vamos ter o chamado romance de realismo mágico, né? Então, aquele romance que vai, né, partir dos aspectos da realidade, e de repente dentro, né, ali da narrativa começam a acontecer coisas mirabolantes, né, fantasiosas que modificam essa estrutura aí da veracidade e aí dão margem ao sonho, tá? Aqui na América Latina é uma forma de romance muito cultivada, não só romance, mas os contos também, né? Então nós temos grandes autores como Jorge Luis Borges, Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, Juan Rulfo, né? Só para pegar alguns nomes que investem nesse realismo mágico ou maravilhoso, que é um desdobramento aí dessa vertente surrealista, né? Talvez o grande romance aí da literatura latino-americana, né? Que é o 100 Anos de Solidão, né? Do Gabriel Garcia Marques, que uma obra fundamentalmente, né, construída a partir dessa perspectiva, né, de mistura entre o maravilhoso e a realidade, né? Do outro lado do mundo, né, pegando aí Europa, além do Breton, nós vamos ter um autor também bastante interessante, que nós vamos falar mais para frente, que é o Franz Kafka, tá? Que também segue essa linha do realismo maravilhoso, né, em obras como A Metamorfose, O Processo, O Castelo, né, fora os contos, né, muitos contos que ele publicou, que ele escreveu em vida, e que retomam esse princípio aí, né, de mistura entre o real e a fantasia ou o sonho, tá? Como eu falei, aqui no Brasil a presença acaba sendo mais discreta, né? Nós não vamos ter nenhum grande autor ou algum autor canônico, né, que invista diretamente dentro dessa perspectiva aí do surrealismo, né, ou depois do realismo mágico, ok?